Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pela rede social, pelas redes sociais. Senador Cristóvão Barbosa. Cristóvão Buarque. Pensei em Joaquim Barbosa e citei Vossa Excelência, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência não se sentirá ofendido de eu misturar os nomes de dois grandes brasileiros. Cristóvão Buarque e Joaquim Barbosa, dois grandes brasileiros. Muito bem. O tema da semana é o terrorismo. Se as manifestações sociais são ou não, ali existem ou não atos terroristas. Este tema, ele veio à baila, veio mais a lume, em razão do trágico acontecimento que vitimou o jornalista da Rede Band no Rio de Janeiro. Um ponto precisa ser esclarecido. O primeiro ponto. A Constituição da República, ela fala de terrorismo lá no artigo 4º, ao estabelecer as relações internacionais da República Federativa do Brasil. No contexto internacional, conforme artigo 4º, a Constituição da República diz que a República Federativa do Brasil repudia o terrorismo. Isso significa dizer que nós não podemos concordar com o terrorismo. Está escrito lá. Por exemplo, nós não poderíamos aqui conceder asilo a um terrorista do ETA, do IRA. Não poderíamos, porque nós repudiamos o terrorismo. Não poderíamos conceder aqui asilo político a um membro da Al-Qaeda ou Al-Qaeda, dependendo da pronúncia, senador Benedito de Lira. A Constituição repudia o terrorismo. Além disso, o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, ela afirma que nós devemos sim ter um crime de terrorismo, um tipo penal para terrorismo. Isto não é um pedido da Constituição, isto não é um conselho da Constituição, não é um aviso da Constituição. Aliás, um senador da República, no início do século XX, aquele senador que está ali, Rui Barbosa, ele disse o seguinte: a Constituição não é um aviso, não é um conselho. A Constituição é uma ordem, é uma determinação. A Constituição é um comando emergente. Nós, aqui do Legislativo, temos o dever de obedecer à Constituição. Porque a Constituição da República é uma norma diferenciada. Ela é super imperativa, tem imperatividade reforçada, ela obriga. E nós, do Congresso Nacional, somos omissos. Desde o dia 5 de outubro de 88, não tipificamos o terrorismo. Muito bem. A Lei 7.170, a Lei de Segurança Nacional de 83, que veio ao mundo jurídico num período escuro da nossa história, esta lei tipifica terrorismo lá no artigo 20, atos terroristas. Mas como esta lei é anterior à Constituição, o Supremo Tribunal Federal disse que esta lei, ao menos neste particular, no seu artigo 20, não foi recepcionada pela Constituição de 88, portanto é inconstitucional. Precisamos de um crime chamado terrorismo. Não porque teremos eventos internacionais, não em razão das manifestações que estão a ocorrer, mas porque a Constituição da República manda, ela não pede. Muito bem. Em 2011, foi composta uma comissão de juristas para tratar do novo Código Penal. Esta comissão de juristas, em 2011, ela criou um tipo penal chamado terrorismo. Eu tive a honra de ser o relator desta comissão, apresentei o relatório que fala sobre terrorismo. Independente das manifestações, precisamos de um tipo penal de terrorismo. Por que isso? Hoje eu li um artigo em um dos jornais em que um jurista dizendo o seguinte: para que nós precisamos de um tipo penal chamado terrorismo se no Brasil não existem terroristas? Data vênia, como dizem os juristas. Data vênia. Com todo respeito, a Constituição é uma ordem, ela manda. Nós não temos terroristas, ao menos aqui no Brasil, propalados pela imprensa. No entanto, senador Cristóvão Buarque, desde 2011, a presidente da República editou um decreto, este decreto para regulamentar uma resolução da ONU que trata de terrorismo a partir de 11 de setembro de 2001, nos atentados ali em Nova York. Nós temos aqui departamentos especializados em terrorismo.
no combate, melhor dizendo, ao terrorismo. Portanto, este é um tema que nos preocupa, porque a República Federativa do Brasil, ela não está insulada, ela não é uma ilha, ela não é fechada. Nós cooperamos com outros estados, o que se denomina de Estado Constitucional Cooperativo. Quando se fala em Estado Constitucional Cooperativo, um crime pode ocorrer fora do Brasil, mas este crime aqui no Brasil, ele tem repercussões, por isso precisamos de um tipo penal de terrorismo. Ponto. Manifestações. As manifestações, elas representam um direito fundamental do cidadão. Nós todos temos o direito fundamental de nos insurgirmos contra situações com as quais nós não concordamos. As manifestações são legítimas, são constitucionais. No Estado Democrático de Direito, elas não podem ser proibidas. Aliás, elas devem ser incentivadas, porque faz parte do que se denomina de processo democrático. Agora, manifestações com prática de crimes, senador Cristóvão, isto precisa ser coibido, isto precisa ser reprimido. A palavra é essa, repressão. Nós não podemos ter um conteúdo político ideológico ao tema repressão. Alguns ainda têm a ideia de que a repressão possuiria um conteúdo político ideológico como existia até a Constituição de 88. O Estado tem o dever fundamental de proteger o cidadão. Daí é necessária, sim, a repressão, conforme está escrito na Constituição, no artigo 144. Repressão com respeito aos direitos fundamentais. Repressão com respeito à dignidade da pessoa humana. Manifestações são constitucionais. Agora, você depredar o patrimônio público, o patrimônio particular, ofender a integridade física de quem quer que seja, isto é crime. Precisa de pena, precisa do direito penal, porque não é possível nós permitirmos que baderneiros, que criminosos possam ofender um direito constitucional do cidadão, que é a manifestação. Isso tem alguma coisa a ver com terrorismo? Absolutamente nada a ver com terrorismo. Terrorismo é outra coisa, tem um conceito próprio, não tem nada a ver com as manifestações que estão a ocorrer. Aquelas pessoas que durante as manifestações, usando máscaras, essas pessoas que cometem crimes devem ser responsabilizados conforme determina a Constituição e conforme determina a lei, porque não são manifestantes, são baderneiros, são criminosos que estão violando a Constituição e violando a lei. O Estado, ele não pode proibir em excesso, mas o Estado também não pode permitir que tudo seja praticado para que nós não tenhamos lei. O Estado tem o dever fundamental de proteger o cidadão. No tocante ao terrorismo, existem livros escritos sobre isso. Cito o livro do Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República em São Paulo. Fala dos chamados mandados de criminalização, mandados expressos de criminalização. Precisamos de um tipo penal de terrorismo. Muito bem, o projeto do Código Penal está aí, já apresentado à Comissão de Constituição e Justiça. Aí houve a constituição de uma outra comissão especial nesta casa. A comissão especial presidida pelo senador Romero Jucá e que tem como relator o deputado federal Cândido Vacarezza. Uma comissão mista. Esta comissão mista está regulamentando a Constituição da República. E ali foi debatido o chamado terrorismo. O conteúdo do texto apresentado pelo senador Romero Jucá, ele é diferente daquele conteúdo do projeto do Código Penal. Eu concordo com a necessidade de que tenhamos um crime chamado terrorismo, mas isso não significa nada com manifestações. As manifestações devem ser ressaltadas e defendidas. Agora, a prática de crime e manifestação, isso merece polícia, isto merece prisão, porque não é possível que nós possamos permitir que um cidadão que vá na manifestação exercer um direito fundamental, ele possa ter a sua integridade física. Não é possível que a União, os estados e os municípios tenham seus bens violados por criminosos que não querem manifestar, mas querem praticar crimes. Isso não é possível, senador Cristóvão. Eu, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, gostaria de dizer o seguinte: o projeto de lei apresentado pelo senador Romero Jucá, ao meu juízo,
ele precisa de algumas alterações. Inclusive, apresentei emendas para que nós possamos especificar melhor ainda o que significa terrorismo, para que nós tenhamos, neste projeto, o que se denomina de dolo específico. É o motivo, é a vontade pelo qual o cidadão está praticando aquele crime, para que nós possamos ter maior segurança, sob pena de nós confundirmos situações. Assim, precisamos de um tipo penal para o terrorismo. Isso não tem nada a ver com manifestação. As manifestações devem ser ressaltadas, mas aqueles que cometem crimes durante as manifestações, eles devem ser responsabilizados. Não é possível que o cidadão use máscaras na manifestação, porque a Constituição da República garante a liberdade de manifestação, mas veda o anonimato. A sua não identificação prejudica o trabalho da autoridade policial. Precisamos sim de manifestações, porque é um exercício democrático, mas sem violência, sem ofender o patrimônio, sem ofender a integridade física das pessoas. Além disso, existe um projeto aqui do senador Armando Monteiro, que nos honra com a sua presença. Esse projeto do senador Armando Monteiro traz uma contribuição ao momento histórico que nós vivemos. Fala de vandalismo. O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, hoje, nos entregou um projeto, eu não tive condições ainda de ler o projeto dele, entregou um projeto, um anteprojeto, para que nós pudéssemos trazer da Espanha um tipo penal também chamado vandalismo. Portanto, nós temos três situações. Primeiro, terrorismo, com duas espécies, o que está no Código Penal, no projeto, e o projeto do senador Romero Jucá. Segundo ponto, manifestações são lícitas, devidas, mas aqueles que cometem crimes devem ser sim responsabilizados. E o projeto do senador Armando Monteiro. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos permitir que o direito fundamental do cidadão seja violado em razão de criminosos que estão ali, não para se manifestar decentemente, como determina a Constituição, mas estão ali para justamente atrapalhar o direito democrático do cidadão de se manifestar. Para minha honra, concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Senador, em primeiro lugar, botar na cadeia esses bandidos deve ser uma tarefa urgente de todos nós. Isso aí deve ser ponto pacífico. Agora, uma coisa é prender bandidos, outra coisa é assustar manifestações. Eu não estou dizendo proibir, assustar. Essa lei, como está... Qual delas? A do senador Romero Jucá, da maneira como está, assusta. É como dizer, não é proibido ir ao circo. Agora, olha, está cheio de leão solto lá dentro. É isso que a gente está tendo, senador Benedito. Assusta nesse momento qualquer jovem, na hora de usar o computador e convidar os amigos para ir para um rolezinho. Assusta. Porque se ali acontecer qualquer coisa que gere pânico, ele pode ser responsabilizado da maneira como está escrito. Nós temos que botar na cadeia, buscar instrumentos para a cadeia. Mas não assustar. Hoje assustaria. Segundo, eu temo que não tenha muito resultado sobre terrorismo, porque terrorismo é clandestino. Terrorista não usa nem máscara. Ele simplesmente não vai. Manda por algum outro mecanismo suas bombas. Ou vai com a cara limpa e vira um homem-bomba. Eu não vejo como a gente vai parar terrorismo com uma lei. Agora, parar o vandalismo, sim. Nesse sentido, a lei do senador Armando Monteiro, para mim, faz muito mais sentido do que a lei antiterrorista, especialmente neste momento. Finalmente, eu creio que o senhor falou na coisa fundamental, coibir o que pode vir a acontecer. Eu tenho a impressão que, para coibir, o que a gente precisa é de técnica, é de polícia, e não de leis. As leis são para punir. E o terrorismo hoje, a luta contra ele, é usando eletrônica, mais do que artigos de lei. É usando instrumentos de fiscalização, instrumentos de detectar se está carregando qualquer arma. É isso que a gente precisa fazer, por exemplo, na Copa do Mundo. Colocar um sistema radical usando eletrônica e todos os meios de informática, inclusive, para impedir ameaças terrorista mesmo, que não é um vândalo, é o que manda bomba, é o que joga um avião de cima, não é aquele que quebra vidraça. Sim. Quebra vidraça é um arruaceiro, que
bandido por isso, que tem que ser preso, porque provoca arruaça. O que vai mais longe ainda e provoca ameaças de vida é prisão, é cadeia. Isso o Código Penal, a meu ver, coloca. Certo. E hoje, trazer essa discussão vinculada aos mascarados que estão nas manifestações é dizer, olha, gente, vocês pensem bem, não vão à manifestação. Isso é perigoso. Vocês podem ser chamados de terrorista. Qualquer pai vai tentar impedir os filhos de comparecer à manifestação pacífica, com medo de que ela vire um ato terrorista. Por isso, meu medo. Eu acho que é inoportuno, e se faz tantos anos que se discute, na verdade, a Constituição está aí há 25 anos com esse artigo. Nunca regulamentamos. Por que regulamentar agora, no momento que a sociedade brasileira está se mobilizando, está indo às ruas, está movimentando e está dizendo o que quer? Para concluir, eu quero dizer também que eu temo que, ao fazer esses gestos, nós deixemos de fazer o fundamental, que é entender por que tem gente indo para as ruas. Qual é a nossa culpa, qual é a nossa omissão de líderes desse país que fez com que o povo ficasse descontente, ficasse desanimado, ficasse desesperado. Qual é o nosso erro? Nós é que, de repente, me dá a impressão, eu não sei, eu radicalizaria muito dizer, nós é que às vezes estamos sendo terroristas por omissão. Senador Cristóvão, a Constituição da República, ela determina que todo cidadão tem direito à educação. É um dever do Estado, é um direito do cidadão. Está lá na Constituição. Isso significa que nós não precisamos de leis para que tenhamos a educação? A Constituição nos dá um mandado expresso de criminalização no tocante ao terrorismo. E no tocante à educação, a Constituição nos dá um mandado expresso de que o Estado regulamente esse dispositivo. Portanto, Vossa Excelência, com todo respeito, aqui está tendo um raciocínio para dois raciocínios para a mesma situação. Me permita a contra-argumentar e aí eu lhe concedo novamente a parte. Nós não estamos aqui criminalizando manifestações. Não é isso. O que eu estou a defender é que, sim, nós precisamos de um tipo penal para terrorismo. Se o momento é este ou não é este, não me cabe este debate aqui. Não me cabe, porque eu, com honestidade parlamentar, desde 2011, antes das manifestações, já havia feito o pedido do Código Penal. Este é o primeiro ponto. As manifestações são legítimas. As causas, nós precisamos nos valer da sociologia, quem sabe até da antropologia, para levantarmos as causas. Agora, eu entendo que as causas das manifestações, elas significam a falta de concretização de políticas públicas, a falta de uma educação pública de qualidade, a falta do cidadão ter dignidade. Mas isso não retira daqueles que cometem crimes nas manifestações, não retira o direito que o Estado tem de penalizar essas pessoas. O Estado, ele não pode ser um Estado que permita que o cidadão mate o outro. O Estado não pode permitir que um cidadão se ocupe de manifestações para cometer crimes. Nós não estamos aqui a discutir causas. As causas podem ser discutidas em outro momento. Nós estamos debatendo aqui se precisamos ou não, sim, de um tipo penal para terrorismo, em razão do que a Constituição manda, como manda o direito fundamental à educação, e Vossa Excelência é um especialista, um doutor neste tema. E a Constituição manda que nós possamos permitir manifestações sem a prática de crime. São coisas totalmente diversas. São coisas que não se confundem. Não se confundem porque elas não significam o mesmo sentido. Elas não têm os mesmos sentidos. Ato de terrorismo é uma coisa. Por isso, nós precisamos, sim, no projeto do senador Romero Jucá, precisamos especificar este temor, este receio, este pânico que Vossa Excelência está a dizer. Este é um ponto. E eu já apresentei as emendas. Outro ponto é um projeto do senador Armando Monteiro que trata de vandalismo. Isso não tem nada a ver com manifestação. Desculpe, só para concluir, senador. Primeiro, eu próprio disse que a Constituição precisa ser regulamentada, mas tem 25 anos. De repente, nós estamos desesperados para regulamentar um aspecto que sabemos que vai ter uma repercussão na consciência como as pessoas se mobilizam. Vai ter, sobretudo pelo momento específico. Segundo, nós, hoje em dia, para regulamentar o terrorismo, talvez precisemos de outras coisas além de leis, como serviços melhores na segurança do que isso.
Mas o mais me preocupa é o momento em que a lei assuste a juventude. Assuste, em vez de proteger o jovem que vai às ruas dos bandidos que ali estão, assuste para que eles não compareçam mais às ruas. Sim. Aí a grande vitória dos bandidos. Entendi. Eles ganharam ao afastar os outros da rua. Esse é o meu medo, senador. Sim, eu respeito perfeitamente. Agora, eu fico preocupado porque, da maneira que o senhor fala, dá a impressão que eu estou defendendo os bandidos. Não, eu quero que prenda esses bandidos. Entendi. Eu quero que prenda esses bandidos. Entendi. E para isso já tem leis. Tem leis. Então, presos os 2 que mataram. E aí a pessoa elogiar é a polícia que descobriu rápido. A gente tem como prender os vândalos, tem como prender os mascarados. E se precisa de uma lei para regulamentar a Constituição, e precisa... Sim. Vamos escolher um momento que não assuste nossa juventude. E, finalmente, para concluir, eu acho que a gente não precisa de sociólogo, não precisa de antropólogo. Precisa de política responsável. Concordo. É conosco que está o problema, não é com os teóricos. Nós não estamos sendo suficientemente responsáveis para construir a paz social que o Brasil precisa. Então o senhor concorda comigo que nós temos que debater as causas, mas nós precisamos de lei. Lógico que precisa. Então o senhor concorda? Tá, concordo. E o senhor concorda que hoje pode ser que assuste? Sim. Tá bom. Nós precisamos, senador Cristóvão, do que se denomina do afastamento de legislação de emergência. O que é isso? Sequestrar um empresário no Rio de Janeiro, crime hediondo. Morre um cidadão, aumenta a pena. Mas é isso que a gente está fazendo. Eu não estou a fazer isso. Tá. Não, eu não apresentei o projeto em 2013. Sim, mas... Eu apresentei em 2011. Mas a maneira dele chegar aqui... Bom... É isso. Não é Demorou isso. Para chegar aqui 2 anos. Não é... Chega aqui no momento de uma conturbação, de um descontentamento, de um susto de todos nós. São coisas diversas, são projetos diversos. O projeto de terrorismo, ele é de 2011. As manifestações foram em 2013. Esse é um ponto. E por que chega agora? Porque a tramitação do projeto se deu assim. É muita coincidência. Eu apresentei, eu não acredito não é culpa em coincidências. Sua, não é culpa sua. O senhor não define a pauta. É muita coincidência. Nós estamos debatendo projeto de terrorismo de um lado, é uma coisa. Outros projetos que tratam das manifestações podem ser estabelecidos, se assim se entender, como uma legislação de emergência. Eu sou contrário a uma legislação de emergência. O que significa uma legislação de emergência? Você debater um projeto tendo em conta momentos que nós estejamos abalados emocionalmente pela prática de crimes. Lembramos que arrastaram aquela criança no Rio de Janeiro? Aí cria-se um projeto para essa situação. Sequestra-se um empresário famoso, cria-se um projeto para essa situação. Mata-se uma atriz, cria-se um projeto para essa situação. É uma legislação de emergência. Nós sabemos que nos períodos em que o cidadão se encontra abalado emocionalmente, o seu trabalho, o resultado do seu trabalho não é o melhor possível. Eu não estou aqui a defender legislação de emergência. Eu estou a defender que a Constituição precisa ser cumprida e a Constituição precisa ser obedecida. Desde 1988 ela manda. Eu sou senador há apenas 3 anos. No primeiro ano que eu aqui cheguei, apresentei um projeto a respeito de terrorismo. Não apresentei projeto sobre manifestações. Aliás, a Constituição garante as manifestações. E nós precisamos, sim, como um Congresso, debater o que está a ocorrer na sociedade brasileira. Isso faz parte do debate legislativo. Nós não podemos confundir ato terrorista com manifestação, com crimes que são praticados durante as manifestações. São situações diversas, são casos diversos que merecem o tratamento diverso. Agora, a respeito do sociólogo, do antropólogo, nós precisamos debater as causas. As causas nós todos sabemos quais são. A falta de uma política pública, a falta de concretização de políticas públicas. Mas muitas vezes, senador Cristóvão, a causa pode ser a omissão do Estado em fazer a repressão de determinados crimes e Vossa Excelência sabe bem o que é isso. Concordo inteiramente com Vossa Excelência. Legislação de emergência não se faz possível, porque durante a legislação de emergência nós podemos ofender a dignidade da pessoa humana, tendo em conta a emocionalidade do momento histórico que nós estamos a viver. Concedo a parte a Vossa Excelência. Eu só faço um apelo aí, porque tem senadores que estão desesperados aí. A única, eu não ia nem, eu esqueci de baixar o microfone. Eu não queria dizer isso, mas eu acho que o senhor é contra, eu estou de acordo, leis de emergência. Sim. Mas tem alguns que não são de emergência, mas que aparecem na emergência.
essa está aparecendo na emergência, embora não seja Qual? A de terrorismo, emergência. terrorismo ou vandalismo? As duas. As duas? Sim. Nós as debatemos duas. isso há 3 anos. Sim, mas chegou na emergência, não é O de relatório emergência. foi entregue na quarta-feira passada. Sim, tá bom. Mas é uma coincidência também. Eu não acredito em coincidência, senador. Muito obrigado, senhor presidente.